Viajando com o Biquíni. Vamos hoje visitar comigo uma das cidades consideradas com melhor qualidade de vida do nosso planeta. É também a cidade mais ecológica do mundo, a primeira city bike do mundo, já foi considerada a cidade mais limpa da Europa. Boa noite! Você já sabe de que cidade que eu estou falando? Pois é, hoje nós vamos visitar Copenhague, capital da Dinamarca. Primeiro mundo, uma cidade onde, acima de tudo, eu acho mais importante, existe liberdade individual. A gente vai ver um bairro, Cristiânia, que é como se fosse uma Freetown, como é chamado, uma cidade livre dentro da cidade, onde a polícia não entra, onde eles têm as próprias leis. Vocês vão ver que bacana. E para contrastar, nós vamos ver hoje também a pior cidade do mundo, eu acho. Assim, hoje em dia não é mais uma cidade, é um museu, mas foi o lugar onde as piores atrocidades aconteceram. Você já deve imaginar, eu estou falando de Auschwitz, na Polônia. Eu escolhi falar hoje desses dois lugares, primeiro porque eu acho que fazer um programa só sobre Auschwitz muito baixo astral, né? A gente está cansado de saber dessa história, mas ao mesmo tempo acho interessante a gente lembrar disso para que nunca mais aconteça, né, essa insanidade, essa coisa tão vergonhosa, né, do nosso planeta. E ao mesmo tempo, no último programa, eu falei de Sarajevo, que foi a cidade onde aconteceu um evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. Então hoje, justamente na Polônia, houve um evento, né, o ataque da Polônia em 1939, que foi o que causou a Segunda Guerra Mundial. Então, mais ou menos, está interligado. Vamos ver hoje, então, esses dois lugares, né, tão contraditórios, né, tão opostos. Solta aí, por favor, Fernando, as imagens de hoje. Vamos começando, então, em Cristiânia, né? Esse lugar incrível dentro de Copenhague. É um lugar, assim, especial, né? Aí dentro, a Freetown, como é conhecida, uma grande comunidade com um estatuto único, regulado por leis especiais. São 850 residentes aí dentro. E aí dentro, desde 1971, eles são livres para vender a cannabis, para fumar. Tem vários, tem noite, tem bares, tem ruas, né? Como eu disse, tem várias pessoas morando aí dentro. E é um lugar como se fosse fora da Europa, né? Olha como é admirável o primeiro mundo, né? A liberdade individual. A pessoa pelo menos é livre para fazer o que quiser. Se quer fumar, fuma, se não quer, não, mas tem essa liberdade de escolha. Esse aí, então, é tolerado desde de 2004, o comércio aí do haxixe e da marihuana, sendo que as outras drogas pesadas, heroína, êxtase, cocaína, é proibido. E também o interessante aí é que não tem violência, não tem arma, não tem drogas pesadas, não tem... É uma tranquilidade. Isso era conhecido como uma comunidade hippie, né? Desde os anos 68, que eles invadiram esse lugar que antes era um campo militar, onde tiveram muitas execuções, muitas coisas assim que eles gostariam de esquecer aconteceram aí. E ficou conhecida também como a cidade proibida para os cidadãos de Copenhague. E agora, então, é esse lugar incrível, um dos lugares mais turísticos de Copenhague, que é essa cidade incrível, né, onde o porto é zona franca. Uma coisa que eu acho também incrível, o porto de Copenhague, a água é tão limpa que a gente pode nadar. Ela está entre as 50 cidades tops europeias do futuro, depois de Londres, Paris e Berlim. Tem uma localização estratégica e uma excelente infraestrutura, Copenhague. É reconhecida como uma das melhores qualidades de vida do nosso planeta. Em 2008 foi considerada a cidade mais habitável do mundo pela revista internacional Monocle. Também é considerada uma das cidades mais ecológicas do mundo. 40% dos cidadãos de Copenhague, gente, vão trabalhar de bicicleta. Olha que coisa incrível. É a primeira city bike do mundo. E desde a virada do milênio, a cidade tem visto um forte, né? Ela tem sido, assim,
reconhecida, muito falada. Ela tem um desenvolvimento urbano e cultural muito interessante e todo esse crescimento é devido também ao investimento maciço em equipamentos culturais, bem como infraestrutura, e está vendo agora, né, uma grande temporada assim, de sucesso dos designers, chefes e arquitetos aí de Copenhague. Muitos viajantes apontam Copenhague como a cidade mais limpa da Europa. Ela foi tida como a primeira bike city pela União Ciclística Internacional e ela foi institucionalizada, uma lei municipal foi institucionalizada em Copenhague, que todos os cidadãos devem ter um parque ou a praia a menos de 15 minutos de casa a pé. Olha que barato, gente. Por isso que ela é uma cidade tão cheia, né, de parques, tão ecológica. Ela é a capital da Dinamarca, né, também a maior cidade, é a segunda maior cidade da Escandinávia, com uma população de 1.246.000 pessoas. Copenhague significa Porto do Mercador. Ela situa-se em duas ilhas, né, a ilha Zelândia e a ilha Amager. Então é bacana, tem todos esses bares, tudo assim, os canais, parece um pouco Amsterdã. E olha que incrível, no centro da cidade a pessoa poder nadar num canal desse, como Berna, na Suíça, a gente viu aqui. Eu fico admirada com essas cidades europeias. Pela primeira vez documentada no século XI, Copenhague tornou-se a capital da Dinamarca no século XV, atingiu o auge no século XVIII, sob o reinado de Cristiano IV, é por isso que aquele lugar ali chama Cristiânia, né, em homenagem a ele, tornando-se um importante centro regional. Segundo muitos historiadores, a cidade remonta ainda à época viking, né, quando já existia aí um vilarejo de pescadores, né, com o nome de Havne, que quer dizer porto na língua deles. E no século XII, quando a vila passou para a mão do arcebispo Abrasalaun, ela cresceu em importância, foi toda fortificada e foi esse o ano 1167 da fundação de Copenhague. Como o porto era muito bom, ele tornou-se logo um centro comercial importante. Ela sofreu repetidos ataques, né, da Liga Hanseática, quando os alemães começaram a se interessar pelo local. Sofreu um grande cerco em 1758-59 pelos suecos, sob o comando de Carlos X. E em 1801, nesse porto, teve também uma batalha muito famosa entre a frota inglesa, comandada pelo almirante Parker, contra a marina dinamarquesa. Esses bombardeios se repetiram em 1807, causaram assim, danos intensos, né, centenas de mortos. E no final de 1800, início de 1900 mais ou menos, novos edifícios foram construindo e a cidade foi desenvolvendo até hoje. E então a gente passou agora já para Auschwitz, né, chegando nesse lugar, né, completamente diferente. Justamente estou fazendo esse programa hoje para mostrar como a vida da gente é paradoxal, né, gente? É assim também, a gente não... tudo vai de um extremo ao outro. Então esse aí é o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. O complexo é formado por vários campos de concentração e extermínio, construído pelo regime alemão nazista, que invadiu a Polônia em 1939 e foi o princípio, então, da Segunda Guerra Mundial. Esse campo aí ele está situado a 43 quilômetros da cidade de Cracóvia, a oeste da cidade de Cracóvia, que depois a gente vai ver aqui em outros programas, que por sinal Varsóvia, né, que é a capital da Polônia, ela foi muito destruída pela guerra. A cidade mais interessante, arquiteturamente falando e tal, é Cracóvia. E esse foi o maior centro de extermínio do nazismo, né? Aí a gente vê as coisas horrorosas ali, né, que a gente ainda pode ver os resquícios. Calcula-se que foram enviados para aí 1.300.000 pessoas, das quais 1.100.000 morreram. Aproximadamente 90% dessas pessoas, 1 milhão deles eram judeus. E os outros ciganos, eslavos, prisioneiros de guerra, homossexuais, todos aqueles indesejáveis, né, como a gente sabe. Na entrada, logo na entrada de Auschwitz, o que choca, né, que tem um lema escrito em alemão: o trabalho os fará livres. Né? Eles enganavam o povo, né? Eles pensavam que eles fossem ali para trabalhar. Assim eles recebiam os deportados. O campo era controlado pelas forças SS desde a sua abertura,
em 1940 até 1945, quando foi liberado pelo exército soviético. Himmler era o chefão, o terrível Himmler, e os outros oficiais, o Ross, o Bauer, todos esses depois foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg, condenados, e o Ross, inclusive, foi enforcado em frente ao crematório de Auschwitz. É tudo horroroso, né? As câmeras de gás, onde morriam milhares de pessoas por dia, né? Eles usavam o gás Zyklon B, eles jogavam latas assim por cima, as pessoas pensavam que tomaram um banho, faziam uma desintoxicação e eram todos mortos ali, milhares de uma vez. A Unesco declarou Auschwitz Patrimônio da Humanidade em 1979 como um dos lugares de maior simbolismo do Holocausto. As pessoas iam trabalhar, iam para os campos de concentração, olha a ironia, né? Sob o som de música orquestrada, né? Marchas orquestradas, impressionante. Havia 3 campos principais e 39 campos subalternos. Auschwitz I, que era o centro administrativo, ali morreram 70 mil pessoas, intelectuais, polacos, prisioneiros de guerra soviéticos, todos aqueles elementos antissociais, né? Os homossexuais e outras pessoas que incomodam. Auschwitz II, que era Birkenau, o campo de extermínio mesmo, né, onde ficavam as mulheres, todo mundo, aí foi morto, gente, 1 milhão de pessoas. E Auschwitz III, que era o campo de trabalho escravo, né, que a gente sabe que eles trabalhavam ali para a empresa alemã, a IG Farben. Os primeiros a chegarem aí nesse campo foram os presidiários polacos para trabalharem como semi-escravos. Eles tentaram fazer aí um campo agrícola, né? Experiências de laboratórios também foram feitas, terríveis, mas não deu muito certo essa experiência agrícola deles, porque o Auschwitz, esse campo aí, ele é construído entre 2 rios, né? Então teve muitas inundações, milhares de prisioneiros morreram tentando abrir canais aí. Cerca de 6.500 membros da SS serviram aí em Auschwitz, realizando pequenas ou grandes tarefas, tudo com o objetivo de conseguir a denominada, né, solução final ao problema dos judeus. E dentre todos esses funcionários, gente, olha que coisa, né? Apenas 750 foram levados a juízo. A maioria deles porque estavam ligados a crimes contra a população polaca. Teve muita história, né? Os espiões que mandavam notícias para os Estados Unidos. Em 1944 teve um bombardeio dos americanos, mas apenas em 1945 chegaram então os soviéticos e aí então eles mandaram, né? Teve uma invasão, os nazistas mandaram todo mundo embora e 7.600 pessoas foram liberadas pelo Exército Vermelho. Apenas 100 judeus. Né? Os ciganos, por exemplo, foram todos exterminados. Ok, gente, é isso aí então. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro lugar bacana, interessante para mostrar para vocês. Um beijo e até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.